Bom pessoal, sou o professor Jairo de Matemática e hoje vamos trabalhar então a aula 3, né, no que se refere às funções do segundo grau, ok? Então os tópicos para hoje: análise dos coeficientes da função do segundo grau, os coeficientes A, B e C, quais são as influências que eles exercem sobre o gráfico, o estudo do discriminante da função, que caracteriza o tipo de raiz, também a forma fatorada de uma função, uma coisa bem importante, que muitas vezes isso não aparece no material escrito nos livros, e também sobre o vértice da parábola, as coordenadas do vértice da parábola. Então a gente vai iniciar com a forma geral da função do segundo grau. f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde então esse a, esse b e esse c são os coeficientes da função. E o a, b e c, eles podem ser qualquer valor real, pode ser qualquer tipo de número que fica no lugar do a, do b e do c. Pode ser número positivo, negativo, número com vírgula, fracionário, raiz com raiz exata, raiz inexata, não importa. A única coisa que não pode acontecer é o a ser zero. Isso não pode. O a tem que ser um valor diferente de zero. Justamente porque se o a for zero, 0 vezes x ao quadrado dá zero, anula o x ao quadrado e a função deixa de ser do segundo grau. Ok? Então a, b e c são os coeficientes. O gráfico da função do primeiro grau é uma linha reta, é uma reta. E o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, ok? Bom, e justamente os coeficientes a, b e c, esses valores, eles influenciam no tipo de gráfico. Como a parábola se posiciona no sistema cartesiano. Se ela fica mais para a direita, mais para a esquerda, se ela fica para cima, se ela fica para baixo, se ela fica com a concavidade para cima, concavidade para baixo e assim por diante. Então, essas influências é que serão estudadas agora, ok? Primeiro, vamos trabalhar a influência do coeficiente a, ou seja, aquele que está antes do x ao quadrado. Muito simples. Se o valor que está antes do x ao quadrado for um valor positivo, quer dizer, a função começa com mais alguma coisa x ao quadrado, a concavidade da parábola é para cima. Se o coeficiente do x ao quadrado, o valor do a, for negativo, ou seja, a função começa com menos alguma coisa x ao quadrado, então a concavidade é invertida, a concavidade ao contrário, concavidade para baixo, como tu pode observar nos desenhos, ok? Eu fiz aqui uma ilustração que mostra a influência do a. Então, se eu tenho um a positivo, é uma coisa positiva, é um a positivo. Então, quando o a é positivo, o que acontece? É uma expressão de sorriso, quer dizer, eu estou alegre, então é um a positivo, a parábola fica como se fosse um sorriso. Enquanto, quando eu tenho um a negativo, que seria um aí é um a de tristeza. Então, quando o a é negativo, a parábola fica com uma boquinha, parece que está tristinho. Então, positivo, sorriso. Negativo, tristinho, ok? Isso dá a concavidade da parábola. Uma outra coisa que tu pode associar é o seguinte: positivo, a gente faz normalmente assim, isso é positivo. Se eu estico o dedo, ó, fica com a concavidade para cima. Se eu tenho negativo, a negativo, negativo se faz assim, estico o dedo, concavidade para baixo, ok? Então tem duas maneiras de associar a concavidade da parábola. Seguindo, eu tenho a influência do coeficiente b na parábola. Bom, o coeficiente b é o mais chatinho. Então assim, quando a parábola, quando a perninha da parábola corta o y durante a subida da parábola, o b é positivo. Quando a perninha que corta o y é a perninha que desce, a perninha da parábola que desce, o b é negativo. Então, nesse caso, nos desenhos, eu tenho o quê? A parábola subindo, corta o y, depois desce. Então, como o corte é durante a subida da parábola, esse b é positivo. Aqui é a mesma coisa. A parábola desceu, desceu, desceu e depois subiu. Na subida da parábola é que ocorre o corte no y. Então, como é na subida, o b é positivo. Ou seja, lá na função tem um valor positivo multiplicando o x. Ok? Nesses outros desenhos,
o que eu observo? Que a perninha que corta o y é a perninha que desce. Subiu, subiu, subiu. Na descida da perninha é que ocorre o corte no y, portanto, B negativo. Esse outro caso também, a perninha desceu, desceu, desceu e depois sobe. Então foi durante a descida da perninha que ocorre o corte no y. Portanto, B negativo nos dois casos. Ou seja, o valor que multiplica o x lá na função é menos alguma coisa. Ok. E quando o B não for nem positivo nem negativo, ou seja, quando o B for zero, ou ainda quando ausência de B, ausência do termo em primeiro grau, ausência do x, quando B é igual a zero. Bom, o B é igual a zero justamente quando o corte não é feito nem na subida e nem na descida. A parábola sobe, 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 vai até o ponto mais alto, cortando o y, e depois desce. Aqui a parábola desce, 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 até o ponto mais baixo e depois sobe. Então o corte no y é feito no ponto mais alto ou no ponto mais baixo da parábola. Então nesse caso, o B é igual a zero. A gente fala que o vértice da parábola, que é esse ponto mais alto ou ponto mais baixo, esse vértice se localiza em cima do eixo y. O vértice pertence ao eixo y. Então, quando o B é igual a zero, eu já sei que o vértice está sobre o y. Então, aquela função que não apresenta o termo em primeiro grau, que não apresenta o x, significa que o vértice está localizado sobre o eixo y. Que outra consequência eu posso ainda estabelecer? Que esse y justamente serve como eixo de simetria da parábola. O que é isso, eixo de simetria da parábola? O y funciona como aquela linha que corta a parábola em duas metades simétricas, ou seja, duas metades especulares, uma imagem da outra. Então, essa perninha é o reflexo em relação a y dessa outra perninha. Isso é o que acontece quando B é igual a zero. Então, quando B é igual a zero, eu tenho vértice em cima do y e eu tenho o y funcionando como eixo de simetria da parábola. E uma outra consequência também importante é a respeito das raízes. As raízes, que são os momentos, são os lugares onde a parábola corta o eixo do x, essas raízes serão sempre simétricas, serão sempre opossinais contrários. Então, por exemplo, se essa raiz aqui eu tenho o valor menos 5, essa outra raiz, esse outro corte no y na parte positiva, será mais 5. Por quê? Porque o y está cortando a parábola bem no meio. Então as raízes têm a mesma distância da origem, então mesmo valor com sinais trocados. Então tudo isso é consequência do B igual a zero. Ok? Analisando o coeficiente C. O que o coeficiente C me dá? Ele me dá o local, o lugar onde o y é cortado. Então, nesse caso, o y está sendo cortado na parte superior do y. Então, se está sendo cortado na parte superior, o C é maior que zero, é positivo. Nesse caso aqui, a parábola mesmo invertida também corta o y na parte de cima. O C também é positivo. Ou seja, esses dois exemplos aí, essas funções, elas terminam com, lá no final, com mais alguma coisa. O termo independente, o número sozinho, é um número positivo. Mais 5, mais 8, mais 2, não sei, é um valor positivo. Por quê? Porque o corte é feito na parte superior do y. No caso do corte do y ser na parte inferior, ser embaixo, o C é negativo. Justamente porque o corte no eixo y ou corresponde ao termo independente. E isso não é só na função do segundo grau. Isso é em qualquer função polinomial. O termo independente, o número sozinho, sempre significa o corte no eixo vertical, o corte no eixo y. Então, nesse caso, o corte no y, que é na parte negativa, vai me caracterizar um C negativo, um termo independente negativo. Aqui também, a parábola sobe, desce e o corte no y é feito na parte de baixo dele. Então, a influência do coeficiente C, do termo independente, é o lugar do corte no y. C positivo, corta acima.
C negativo, corta o y abaixo. Mas e se o C for igual a zero, não for nem positivo nem negativo? Como a parábola faz o corte no y então? Bom, isso a gente vai ver no quadro agora. Então, vamos exemplificar os dois casos aqui de C igual a zero, ou seja, o corte no eixo y, como ele é influenciado pelo C igual a zero. Aqui um exemplo e aqui um outro exemplo do C igual a zero. Então aqui o x e o y. Bom, quando o C é igual a zero, o corte no eixo y pela parábola não é nem na parte de cima e nem na parte de baixo. Ou seja, C igual a zero significa o quê? Significa corte no eixo y aonde? Na origem, ou seja, passa no zero. Então, um exemplo seria a parábola com essa configuração, com esse desenho, cortando na origem, então C igual a zero, ou ainda a parábola com esse desenho. Também eu tenho aqui, passando na origem, C também igual a zero, ok? E tu observa o seguinte, que quando o C é igual a zero, isso também me remete a uma das raízes. Como raiz é o corte no eixo x, raiz é o corte no eixo x, significa que uma das raízes é igual a zero. Então, quando o C é igual a zero, eu já sei que uma das raízes, tipo x' é igual a zero. Nessa aqui também, x' igual a zero. Ok? Então, essa é a influência do C igual a zero. Então, vamos para uma exemplificação da influência desses três coeficientes na parábola. Então, nessa parábola aqui, o que eu tenho? Eu tenho o sorriso, boquinha sorrindo. O que significa? Um A positivo. Já está lá. A maior que zero. A positivo. Agora o B. Como é que é o B? O B representa o tipo de corte no Y. Se é na subida ou se é na descida. Então observa o seguinte. A parábola perninha vem descendo, descendo, descendo. Cortou, depois subiu. Ou seja, corta na descida. Se corta na descida, o B tem que ser negativo. O B tem que ser menor que zero. E o C? O C representa o local do corte no Y. Onde é o corte? E onde está sendo realizado o corte no Y? Justamente na origem. Então, C igual a zero. Ok? Um outro exemplo agora, bem significativo, que mostra a influência de todos os coeficientes com valores agora numéricos. Então pensa nessa parábola aqui, eu tenho na realidade 6 gráficos e tenho 6 funções. E a gente deve ligar ou deve estabelecer qual função pertence a qual gráfico. Então pensa comigo, esta função ela tem concavidade para baixo, ela tem um A negativo. Onde é que eu tenho um A negativo? Na função 3, 4 ou 5. Então essa aqui só pode ser 3, 4 ou 5. Tipo B. O B está cortando na subida. A parábola, a perninha que sobe é a que corta. Então o B positivo. Então eu tenho A negativo e tenho B positivo. E o C é o corte no Y, é um lugar, também na parte positiva. Então eu tenho nessa primeira o A negativo, o B positivo e o C também positivo. Que gráfico que tem A negativo, B positivo e C positivo? É a função número 3, menos, menos e mais. Então essa função, esse gráfico pertence à função 3, ok? Reforçando, o A fica negativo, concavidade para baixo, o B é positivo porque corta na subida e o C também é positivo porque corta acima. Então qual é a função que tem A negativo, B positivo e C positivo? A negativo, B positivo e C positivo. É a função 4. Ok. Nesse outro gráfico que eu tenho? Eu tenho concavidade para cima. O A agora é positivo. Pode ser a 1, pode ser a 2 e pode ser a 6. O B, como é que é o B? Bom, o B verifica que não corta nem na subida nem na descida. O Y corta a parábola em duas metades simétricas. Então o B é igual a zero. O A é positivo e o B é igual a zero. Ou seja, não tem B.
não tem o termo em x. Então, o A positivo e não aparece o x. E o C? O C também não aparecerá, o C também é zero. Por quê? Porque o lugar do corte é na origem. Então, essa função é aquela onde o A é positivo, não tem B e não tem C. Onde está essa função? Essa função é a de número 6. O A positivo sem a presença do B e sem a presença do C. Ok? Função 6. A próxima, concavidade para cima, significa A positivo. Ok, pode ser A1, pode ser A2, A6 já foi. Então, ou é 1 ou é 2. O B, o corte no Y é na descida. Se corta o Y na descida, significa o quê? B é negativo. Então, sei que o A é positivo e que o B é negativo. E o C? O C é o lugar do corte. O corte é feito na parte de cima. Então, eu sei que o C é positivo. Portanto, A positivo, B negativo e C positivo. Então, A positivo, B negativo e C positivo. É a função 2. A positivo, B negativo e C positivo. Então, esse gráfico se refere à função 2. Esse outro gráfico, concavidade para cima novamente, significa um A positivo. Como que é o B? Desceu e depois subiu. Quer dizer, na subida acontece o corte. Portanto, B positivo. A positivo, B positivo. E o C? O C é o lugar do corte. Onde é o lugar do corte? Embaixo. Então, o C é negativo. A positivo, B positivo e C negativo. Só o C é negativo. Onde é que tem uma função só com C negativo? Na função número 1. Positivo, positivo e negativo. Então, a função número 1. E a próxima, concavidade ao contrário, concavidade voltada para baixo, significa um A negativo. Corte no Y, subiu, subiu, subiu e depois desceu, cortou na subida, portanto, cortou na descida, portanto, significa que o B é negativo. Então, A negativo, concavidade ao contrário, boquinha triste, ó, boquinha triste, A negativo. Cortou na descida, B também negativo. E o C? O C é positivo, por quê? Porque o corte se dá na parte de cima. Então, eu tenho A negativo, B negativo e C positivo. Onde eu tenho essa função? Função de número 3. A negativo, B negativo e C positivo. Finalizando, eu tenho aqui uma parábola com a concavidade voltada para baixo, portanto, boquinha triste, significa o quê? A negativo. O corte no Y não é nem na subida e nem na descida, porque a parábola sobe, 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 vai até o ponto mais alto, depois desce. Ou seja, o vértice está sobre o Y, então B igual a 0. O Y corta a parábola em duas metades simétricas, B igual a 0. E o C é positivo. Por que o C é positivo? Porque o corte no Y é na parte de cima. Então eu tenho ali um A negativo e um C positivo. E o B, 0. Quer dizer, o B não aparece, eu não tenho o termo em x. Qual seria a função? Função de número 5. O A negativo e a presença do C positivo, sem a manifestação do coeficiente B. Ok? A gente vai ver agora o estudo do discriminante da função. Então, discriminante, ou delta, o pessoal também chama de delta, é igual a b quadrado menos 4ac. O que é esse b quadrado menos 4ac? É aquele pedacinho, né, que vai dentro da fórmula do Bhaskara lá, b quadrado menos 4ac. E o resultado dessa expressão b quadrado menos 4ac, o resultado do discriminante, ele pode, de certa maneira, caracterizar o tipo de raiz que eu tenho na função. Então, se o discriminante for maior que 0, for um valor positivo, eu tenho duas raízes reais diferentes. Eu tenho dois valores diferentes, tipo x' diferente do x duas linhas. As raízes são diferentes. Quando o discriminante é positivo, é maior que 0. Ou seja, tu resolve essa expressão, né, substitui o B e o A e o C, resolve, se der um valor positivo, duas raízes diferentes, x' diferente de x duas linhas. Quer dizer, o gráfico corta o eixo x em dois momentos. Quanto resolveres o delta b quadrado menos 4ac e resultar exatamente 0, significa que eu também tenho duas raízes reais, só que essas raízes serão iguais, ou seja, é a mesma raiz.
tipo x' igual a x duas linhas. A parábola, ela encosta no eixo x, ela encosta no eixo x em apenas um momento, em um lugar. Quando o discriminante é positivo, duas raízes, a parábola corta o x em dois lugares. Quando o delta é igual a zero, eu tenho a parábola encostando no eixo x, portanto toca o x somente em um lugar, porque as duas raízes são iguais. E no caso do delta resultar um valor negativo, o discriminante for um valor menor que zero, significa que esta função não tem raiz real. Ou seja, a parábola não vai encostar no x e muito menos cortar o eixo x. A parábola se aproxima do x, até pode acontecer isso, mas ela não vai chegar a tocar no x. Ela retorna antes do encontro com o x. Bom, pessoal, então a influência do discriminante, do delta, sobre as raízes é essa. Delta positivo, duas raízes diferentes, delta igual a zero, duas raízes iguais, e delta menor que zero não tem presença de raiz real, ok? E essa aplicação do discriminante nas questões, normalmente tu não vai fazer o cálculo em si do discriminante, mas usar a expressão b² menos 4ac para calcular algum parâmetro, já que na questão ele vai te dizer a função tal possui duas raízes diferentes ou a função tal possui raízes iguais. E aí tu vai usar a expressão b² menos 4ac para descobrir um parâmetro, um valor desconhecido dessa função. Ok? Dando sequência, a gente vai agora trabalhar com o vértice da parábola. O que é o vértice da parábola? É aquele ponto mais baixo da parábola ou aquele ponto mais alto da parábola. Esse é o vértice. E como o vértice é um ponto, é o ponto mais alto ou o ponto mais baixo, ele tem o seu x e o seu y. Porque isso é característica dos pontos. Os pontos têm o x e tem o y. Como o vértice é um ponto, ele também tem o seu x e o seu y. Então isso a gente vai abordar agora no quadro. Preciso do apagador. Ok. Então, o vértice da parábola, como a gente viu, o vértice é um ponto, né? Eu posso representar o vértice, então, graficamente, é o ponto mais baixo da parábola ou é o ponto mais alto da parábola, o ponto mais acima, o maior valor do y. Como o vértice é um ponto, ele possui as coordenadas x do vértice e possui também o seu y do vértice. O x do vértice, existe uma fórmula. X do vértice igual menos b sobre 2a. Este b e este a são os mesmos aqueles coeficientes a, b e c da função. Então, troca o sinal do b, divide por 2a, tu vai obter o quê? O x do vértice. E o y do vértice também tem uma expressão que o define, que é menos delta sobre 4a. Ou seja, o mesmo discriminante visto anterior, calcula, troca o sinal, divide por 4a. Então, essas são as fórmulas que são usuais, que vêm nos livros. Essas são as fórmulas. Mas eu também posso determinar o x do vértice e o y do vértice de uma maneira alternativa. Eu posso descobrir o x do vértice fazendo a média aritmética das raízes. Tipo, x' mais x duas linhas divide por 2. Por que isso? Porque o vértice normalmente está onde? No meio das raízes. Uma raiz está aqui, x', outra raiz está aqui, x duas linhas. Onde o vértice localiza? Bem no meio. Então, se localiza bem no meio, eu tenho que o x do vértice é a média das raízes. Se o vértice não tivesse bem no meio entre as raízes, a parábola ficaria torta, ficaria deslocada para um lado ou para o outro. Então eu também posso utilizar a média das raízes para encontrar o x do vértice. Da mesma forma, o y do vértice também tem uma maneira alternativa. Eu posso calcular o y do vértice substituindo na lei da função o valor que tu tens de x do vértice no lugar do x. Então a função ficaria a, ao invés de ax ao quadrado,
ax do vértice ao quadrado. Mais bx seria mais bx do vértice. E mais o c, o termo normal, independente. Então, se tu substitui no lugar do x o x do vértice, significa que tu vai encontrar um y correspondente, que é o y do vértice. Então, isso pode te livrar, de certa maneira, dessa fórmula, ok? Lembrando que, se tu sabe as raízes, é mais fácil calcular o x do vértice pela média. Sabendo o x do vértice, é mais fácil calcular o y do vértice substituindo na lei da função. Mas toma cuidado, porque em muitos exercícios, muitas questões, ele te dá o x do vértice, ou ele te dá o y do vértice, ou até os dois, te dando na forma de coordenadas ou te dando no desenho. Então tu olha para o desenho, para o gráfico e consegue identificar o vértice. Quando tu conhece o vértice, quando o exercício te fornece o vértice, aí sim, tu vais utilizar as expressões para calcular um valor desconhecido, ou A, ou B, ou C, ok? Então, seria isso os nossos tópicos de hoje, no que se refere à função do signo neural. Eu espero que vocês tenham aproveitado e a gente se vê em breve. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.